Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje nós vamos falar sobre a valorização do professor. Essa profissão que é tão importante, mas infelizmente é muito desvalorizada em nossa sociedade. Eu trouxe aqui alguns dados que mostram a quantidade de professores que existem hoje no Brasil. Ao todo, 2.200.000 pessoas exercem a profissão na educação básica e 323.376 no ensino superior. Os dados fazem parte do resultado do Censo Escolar de 2021 e do Censo da Educação Superior de 2020. Bom, e para falar sobre esse assunto tão importante para a nossa sociedade e para a nossa vida como um todo, porque afinal todas as profissões passam pelo professor. E hoje eu recebo aqui o professor que atua tanto aqui em Itaúna quanto em Divinópolis, Patrício Silva. Bom, Patrício, obrigado pela sua presença aqui no Observações. Hoje, claro, para falar de um assunto tão importante que é o professor, mas primeiramente eu te parabenizo, em nome de todos os professores de Itaúna e região, por esse dia tão importante. E eu já começo o nosso programa te perguntando o seguinte: para você, o que é ser professor? Bom, obrigado pela participação aqui, obrigado à Diversidade. O professor resume em uma palavra: ser professor. É um desafio, é um grande desafio, um desafio maior agora, nesses últimos anos, que a gente recebe um outro aluno na escola, um outro perfil, um perfil bem mais diferenciado. Se eu contar 20 anos atrás, nós tínhamos um perfil e hoje essa mudança ficou assim, bem latente mesmo dentro da escola. E com seus problemas. Mas ser professor é um desafio, todo dia é se reinventando, colocando novas propostas, e é bem desafiador essa profissão. Agora, Patrício, o que é necessário para ser um bom professor? Além da parte pedagógica, o que mais um professor precisa ter? A parte pedagógica, tranquilo, é uma parte, como saber, a alma da profissão, ser professor, mas a gente tem que ter outras propostas, a gente tem que ter outra visão, que é a visão do afetivo, é a visão do emocional, que vai estar dentro da escola. Isso aí a gente vai lidar todos os dias. Então, não só, eu não vou formar só com o meu ensino acadêmico ou técnico, eu também tenho que usar de várias performances lá dentro da escola. Agora, hoje a gente percebe que na nossa sociedade está uma situação muito complexa nas escolas, a gente percebe que tem muita questão de violência, a falta de respeito propriamente dito, mas hoje qual que é a sua percepção como professor? Essa percepção que eu disse aqui é como quem está de fora das escolas e quem já frequentou a escola alguma vez na vida. Mas qual que hoje é a sua percepção da atuação dos professores dentro do ambiente escolar? Olha, Henrique, eu sou bem incisivo, aqui nós estamos conversando, um papo muito descontraído, muito gostoso, e eu tenho uma versão que às vezes não, com as críticas mesmo, com o levantamento de hipóteses, tudo, que a gente vai chegar num consenso ou vai melhorar a nossa didática, o nosso exercício lá dentro da escola. Mas eu acho que a família está um pouco, eu costumo falar lá na escola, que a família está doente, sabe? E os professores também. Tá certo que você deu um número aí para a gente, eu não vou generalizar, mas grande parte desse contingente aí, você pode ter certeza, o professor hoje, ele não está observando o óbvio. O que é o óbvio? O óbvio é eu fazer uma educação continuada, eu estar sempre estudando, eu estar indo para a sala de aula munido de informações, porque hoje a informação está muito rápida. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho mais que procurar me reinventar, me refazer todos os dias, colocar alguns planos, que seja bem atraente para os alunos,
e aplicar lá dentro da sala de aula. E hoje o professor está esquecendo disso, o óbvio. E eu estou falando de experiência do dia a dia, sabe? Nas duas escolas, nas duas grandes escolas que eu trabalho, tá? E como eu trabalho com a formação de professores lá na universidade, o profissional também, eu acho que pelo ensino EAD, eu acho que pela grade curricular, também está deixando um pouquinho a desejar, sabe? Mas é tudo passível de mudanças, de transformações. Sim, a educação transforma, né? Então, a partir do momento que você está dentro de uma educação continuada, você está percebendo que todas as atitudes e todos os processos de informação estão mudando todo dia, você tem que mudar também, a sala de aula vai estar contemplada com isso. Agora, Patrícia, quando você fala, né, que a família está doente, seria em qual sentido? Para que nosso público em casa também possa ter essa percepção que o professor tem. Porque, assim, a gente entende que as famílias hoje estão muito desestruturadas, né? Hoje tem se delegado muito para a internet e a questão da afetividade, do tempo de qualidade tem ficado muito também de lado. Então, quando você fala que a família está doente, é esse distanciamento mesmo, é esse não vínculo familiar mais que deixou de existir, na sua opinião? Primeiro passo, tá? Primeira decisão é essa. Mas eu falo a família doente também pelo fato de que os alunos hoje, essa geração é uma geração tecnológica, ela está chegando lá na escola sem alguns valores que poderiam ser aplicados em casa. Só que pai e mãe, eles estão ausentes. Estão trabalhando, o filho está com a avó, o filho está com a cuidadora, sabe? E hoje as crianças, elas não estão aptas a receber um não, sabe? É muito frustrante para ela, sabe? E a família vai, quando a família é chamada na escola, a família vai e não concorda. Né? Que está faltando ordem do dia, está faltando diálogo dentro de casa, sabe? São valores tão pequenos que, se aplicados em casa, o aluno vai chegar na escola com outro perfil, sabe? Então, nós estamos recebendo. Eu considero assim, família doente, o doente aí é essa falta, entendeu? Que o aluno chega na escola, por quê? Porque ele não está recebendo em casa. E a gente tem que deixar claro que é isso, né? A escola, ela ensina ali as questões, as disciplinas, mas a educação propriamente dita, né? As disciplinas, ou seja, ser disciplinado, educado, chegar, cumprimentar, não conversar, se saber portar no meio de uma comunidade, ele aprende as primeiras noções com o pai e com a mãe. Né? É verdade. E Levi Vygotsky, pensador da educação, famosíssimo, trabalho com a proposta dele, ele fala que nós somos produtos do meio. Então, o aluno está chegando na escola, a gente sabe que é perfil de casa. Né? O pai, às vezes, a mãe, às vezes, chega cansados, né? Todos eles chegam muito cansados em casa, não tem tempo para o filho. Sabe? Então, isso aí é uma questão assim, bem que a gente está recebendo todos os dias. E a família não está dando esse suporte para a escola. Ela não está trabalhando junto com essa proposta. A escola está trabalhando uma coisa e a família trabalhando outra. E isso aí vai dar um confronto. Agora, vamos falar de desafios, né? A gente sabe que a educação sempre foi desafiante, né? Ao longo dos tempos, a gente sabe que muitos que estão nos assistindo, né? Nossos avós, pais, alguns tiveram muitas dificuldades aí até para conquistar um caderno, uma borracha, e por isso não davam tanto aí valor à educação. Então, faz um panorama para a gente dos desafios que eram enfrentados antes, que se enfrenta hoje e que a gente pode enfrentar daqui para frente. Olha, o professor, a imagem do professor, não vamos tão longe não, apesar que eu já estou, né, a caminho dos 60 anos, né, eu estou entre 50 e 60. No meu tempo, o professor era uma figura de respeito. De autoridade. De autoridade. E a gente via no professor não só a questão do conhecimento que ele, né, que era dele,
mas também a questão da didática dele, sabe? De como eles nos tratavam. É totalmente, sabe? Eu levo isso para a vida. Às vezes eu estou dentro de sala de aula, dando uma aula, e lembro de um professor meu lá da 6ª série, da 7ª série. E eu levo esses professores, a didática que eles tinham, eu levo comigo. Aprendi isso lá. Agora, hoje, de uns 20 anos para cá, a coisa mudou um pouco, né? O professor, por mais que, né, teve uma mudança muito grande, o aluno ele não tem essa visão do professor. Eu acho que, às vezes, pela essa distância da tecnologia e do que o professor realiza dentro de sala, sabe? E outra coisa também, a educação brasileira ela é muito conteudista. O professor tem que cumprir o planejamento dele. Então, assim, falta, como os outros, essa questão de ajustamento, e isso aí não, sabe, o aluno não tem aquela percepção bacana do professor como a gente tinha há anos atrás. Conversando com uma professora hoje, ela até me falou, né, a gente tem como desafio mesclar o que a gente aprendeu no século XIX, colocou em prática no XX e agora aplicar todos esses 2 séculos, no século XXI, para uma população que está extremamente tecnológica e que ficou obsoleta, né, esses 2 séculos atrás. Por isso que, volto a repetir, essa educação continuada, essa, né, reinvenção de todos os dias é pertinente a essa tecnologia. Tem muitos profissionais da educação que eles não procuraram se renovar, sabe, se reavaliar todos os dias, se reinventarem, entendeu? Eles não procuraram isso. Então, quer dizer, vai chegar em sala de aula e o que você vai conquistar a atenção desse aluno? Entendeu? Com métodos bem, né, são métodos atrasados, mas são métodos que eram usados. E hoje tem nova tecnologia. A tecnologia é um bem. A gente fala dentro de sala de aula, ou fala para a mãe e para o pai em reuniões, que ela é um bem e um mal. Tem que saber usar. Entendeu? E ela bem usada dentro da escola, nossa, é um instrumento e tanto. Nós vamos ter outro universo lá dentro da escola. Eu costumo dizer que a escola ela tem que ter o que o aluno tem que gostar dela, primeiramente. Antes de qualquer recepção para o aluno lá dentro da escola, ele tem que gostar. E ele vai gostar como? Dentro da tecnologia dele, dentro da geração dele. Quem tem que reinventar somos nós, não é o aluno. Né? O aluno já nasceu nela, eu tenho que aprender com ele. Aí vai dar certo lá dentro do chão da escola. Ok, Patrícia, agora a gente vai para o nosso primeiro intervalo. Daqui a pouco tem mais observações. Até já. Nossa, essas árvores são gigantes. Olha o mico, que gracinha. Dá vontade de pegar, fofinho demais. Se os incêndios continuarem, só vão restar as lembranças. Ajude a manter a natureza viva. Em caso de incêndio, ligue 193. Conheça a Churrascaria Nogueira em Pará de Minas, um espaço aconchegante para você e sua família se deliciarem com um dos melhores churrascos da cidade e região. Além de almoço e janta todos os dias, a Churrascaria Nogueira tem rodízio toda quarta, quinta e sexta. Rodízio com buffet incluso e diferentes cortes e tipos de carnes por um preço mais que acessível. Comida caseira e churrasco feitos com muito amor é na Churrascaria Nogueira, Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49. Em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Praminas Seurb realiza todo o processo, desde topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de REURB, inquéritos e ações civis públicas. Recentemente, a Praminas realizou o sonho da escritura de dezenas de moradores de São José da Varginha. Praminas Seurb. Ligue 3246-9702 ou 99669-1755.
De volta com observações que hoje fala sobre a valorização dos professores. Bom, Patrício, e por falar em valorização, a gente começa nesse assunto agora, nesse segundo bloco, porque quando a gente fala em valorização, é um assunto que recorrentemente a gente vê os professores falando, o sindicato, né, o próprio Sindiúd fala bastante disso, ano após ano a gente vê greve nas escolas. E assim, num país como o nosso, tão rico quanto o nosso, se valoriza tanto futebol, música, políticos, mas os professores que estão ali no dia a dia, passando mais de 12 horas dentro de uma sala de aula, com mais de 40 alunos por turma, ganha aí realmente um valor muito abaixo do que merecia. Hoje, então, na sua opinião, por que essa valorização não sai do papel? Olha, é uma questão, acredito, né? É uma opinião Patrício, eu acredito que é uma questão muito cultural, sabe? A educação, acho que ela está num ranking aí de importância, né, do setor, do governo e tudo, ela deve estar no seu 5º lugar, certo? Se ela cair para o 1º, 2º lugar igual, né, em grandes países aí, onde a educação é extremamente valorizada, você olha a economia desse povo, né? Você olha a cultura desse povo. Então, eu acho que é justamente essa questão de não ser uma coisa assim que necessária, extremamente necessária. Eu acho que os governantes deveriam reaver ou reavaliar como as outras questões, como a educação transforma. A educação, ela vai formar grandes cidadãos, sabe? E isso aí, infelizmente, no Brasil, isso aí não é muito bem visto. Falo no Brasil de modo geral mesmo, sabe? E esse currículo nosso, né, nós já falamos anteriormente, sobre o conteudismo, eu mudaria, por exemplo. O Patrício vai para o MEC. Tá, eu reformularia esse currículo conteudista, né? A mesma coisa de eu estar falando, como que o professor tem sempre que reinventar, ele está na tecnologia, ele tem que aprender ela para poder aplicar, a mesma coisa esse currículo nosso, nós temos que, tem que ser revisto, sabe? É muito conteudista. E essa questão, por exemplo, da valorização, nós temos um piso salarial que ele não acompanha como os outros processos inflacionários do país, sabe? Nós temos umas condições, às vezes, em alguns locais, e não são poucos, que são extremamente desumanos, tanto para o profissional da educação quanto para o aluno. Então, assim, que valorização é essa? Sabe? Essas greves, né, greves constantes, por quê? Porque nós estamos precisando, lá dentro da escola, de um incentivo, como os outros, além do que está sendo dado. E a hora que os governantes começarem a perceber que a educação transforma, a educação vai mudar, o processo educacional ele vai reduzir drasticamente tantos problemas sociais, aí a coisa vai funcionar. Agora, isso também chama a atenção, né? Porque a gente sabe que uma sociedade cada vez mais capacitada e educada é mais difícil de você manipular, né? Então, a gente também percebe que quem tem o dinheiro na mão, e quando eu falo dinheiro na mão, não é só a questão dos políticos, né? Que estão ali com a caneta na mão, mas também das próprias redes, né, privadas de ensino, que a gente entende que, apesar de pagar mais o professor, não valoriza tanto também, porque afinal, como diz o capitalismo, está visando ali a questão da lucratividade, né? Eu sempre concomitante, eu sempre trabalhei no setor público e no privado, sempre. Eu estive em grandes escolas, né, escolas de ponta aqui na região, e é verdade que você colocou. A escola hoje ela está interessada na mensalidade do aluno, sabe? A escola privada, o problema dela é justamente esse.
ela não valoriza o quanto deveria valorizar aquele profissional que está o quê? Que está sendo extremamente sugado lá dentro da escola, sabe? E tem um agravante também. O dono da escola privada ou da rede, ele tem que ter em mente que o aluno não é só mais um número, ele é o aluno. Ele é o aluno. Então, isso aí complica um pouco. Já no setor público, né, por não ter muito incentivo, não ter muitas políticas públicas que vá nos ajudar lá dentro da escola, nós temos o quê? Governantes que realmente deixam dos dissídios ou mesmo do piso salarial muito aquém do que a gente merecia. Porque eu acho que eles pensam o seguinte, que 24 horas ou 25 horas semanais está muito bem pago, professor. Na verdade, vá para dentro de sala. Vá para dentro de sala, vai enfrentar, como os outros, todos os dias, 40 alunos, igual você bem comentou, 40 alunos dentro de sala, numa sala pequena, numa sala sem, sabe? Estrutura, né? Não tem, nós não temos. Então, como que nós vamos proceder? Sabe? Então, eu acho que a educação precisa ser totalmente revista. Agora, é importante quando você fala isso, porque quem está nos assistindo, às vezes, fala assim, né? Então, para quem continua, né, na profissão? Porque, afinal, também se faz muito por amor, né? Se faz por amor, mas, sobretudo, também, se a gente for ficar deixando a Deus dará dessa maneira, daqui a pouco não tem professor, está, então, delegando para a inteligência artificial, que eu falo aqui, já falei umas 3 vezes aqui nas observações, inteligência artificial está deixando as pessoas desinteligentes naturalmente, né? Então, tá caminhando para isso praticamente, né? Para acabar com a profissão de professor, justamente porque as pessoas não dão a devida valorização e não validam aquelas reclamações e aquelas reivindicações que são feitas, né? Eu posso fazer um comentário de uma observação, né? Que eu fiz em 2 anos e meio, que foi o período da pandemia. Esse afastamento social, o aluno aprendeu em casa, mesmo o professor transmitindo online, entendeu? Ao vivo até, ele aprendeu da forma que ele aprenderia lá dentro da escola. De maneira... Eu posso dizer que ele aprendeu em termos tecnicamente, mas ele teve algum processo interativo, ele teve algum processo afetivo, emocionalmente, foi trabalhado com as outras questões emocionais do aluno lá dentro da escola? Não, porque a escola estava fechada. Então, mais uma vez, para os governantes, né, para os mentores aí da educação, perceber que é necessário, é uma coisa necessária, sabe? Em casa ele não aprendeu como deveria ter aprendido. Em casa ele não fez coisas que ele poderia fazer na escola. Então, acho que muito a valorização começa a partir do momento que a gente for pensar nesse processo de isolamento social, de pandemia, entendeu? Não é uma coisa assim, não foi um en passant só, foi uma coisa que não foi bacana nem para o profissional, nem para o professor e muito menos para o aluno, sabe? Então, eu faço, vamos até essa observação. A gente tem que observar isso. Agora, Patrício, a gente sabe que o professor ele é fundamental, né, numa sociedade, e a gente percebe também que quando a gente fala em valorização, para as pessoas às vezes levam sempre para o aspecto financeiro da questão, né? Mas a gente está falando aqui de valorização de respeito, de autoridade, de dar boas condições também para o professor praticar, né? Eu já fui professor aí, até comentei com você nos bastidores, já fui professor durante 5 anos, e são várias as vezes que você tem que ser não só professor, mas também psicólogo daquele aluno, né? Tem que ser ali, às vezes, um amigo, um parente. Por quê? Porque o aluno traz consigo
várias individualidades e que só aquilo não é o que somente o professor traz da faculdade para dentro da sala de aula, né? Então, por isso que tem que haver essa valorização. Então, explica para a gente na prática como que essa valorização pode ser feita pelo poder público, pelo dono da escola, mas também pela sociedade. Porque, como a gente já comentou aqui, chega dentro da sala de aula, o aluno fez alguma pirraça, ou então recebeu um não, porque precisa, a vida precisa de não. O limite, se você não coloca em casa, se não põe na escola, a vida dá o limite e a duras penas, a gente sabe disso. Então, como então valorizar o professor de maneira prática, enfim, todos valorizando? O professor, ele vai entrar para dentro de sala de aula com todo o seu processo técnico, conteúdo, tudo tranquilo. Mas ele também vai com esses outros fatores, esses outros entraves que são as questões emocionais do aluno, receber o aluno, abraçar esse aluno. Ele vai, em casa, o que ele recebe em casa, ele vai o quê? Vai ser na escola que ele vai colocar isso. Vai ser na escola que ele vai verbalizar isso. Então, nós temos que estar preparados para poder o quê? Para poder abraçar esse aluno. A escola, ela tem que ser afetiva. Eu tenho que receber ele e entender o motivo pelo qual ele teve aquele rompante, ele teve aquele comportamento, o emocional abalado. Eu tenho que saber disso. Então, o professor, ele não é só professor, sabe? Eu costumo falar que ele é multicultural mesmo. Porque ele tem que entender do aluno, igual você falou aí do psicólogo. O professor é um psicólogo. Porque o aluno, ele não verbaliza para o pai e para a mãe. Mas para o professor, esse professor que é o amigo dele e que também é o mediador do conhecimento, ele vai ter confiança nesse professor e vai passar para ele. Aí, como os outros, existem os encaminhamentos, né? A gente faz todos os encaminhamentos e tudo, mas, na verdade, o professor ele exerce só a profissão de professor, não. A profissão dele, além de professor, ainda tem outras aí envolvidas no processo. E daí a importância das pessoas saberem disso e colocar isso em prática no dia a dia, né? Eu recebo muitas mães e, às vezes, a mãe vira para mim, me coloca um diagnóstico. Porque acontece isso e isso, e eu faço isso. Vamos fazer diferente? Vamos colocar uma outra proposta? Vamos tratar de outra forma? E aí ela, dentro de uns dias, ela volta para a escola e vira e fala assim, olha, deu certo, foi bom. Então, qual que foi o meu papel? Além de mediador do conhecimento, eu ainda fui o quê? Mediador de conflitos também, né? Entendeu? Então, assim, nós estamos lá para isso mesmo. E eu acho que a sociedade deveria entender que as 25 horas semanais do professor, ela é estressante. Entendeu? Seja pelas condições, seja para o aluno que nós estamos recebendo, seja por tecnologia que a escola não oferece, sabe? É por N fatores. Mas nós estamos lá dentro de sala de aula para poder receber esse aluno independente de qualquer coisa, sabe? E isso é muito importante a gente colocar para a sociedade que 25 horas bem trabalhadas, sabe? Quanto à remuneração do professor, igual eu já falei anteriormente, em piso salarial, em dissídios que não são dados, a verdade é que, olha para você ver, não tem condições a gente estar dentro de sala de aula e trabalhar um turno só. Então, às vezes, a gente, sabe, 1, 2, 3 escolas. Para quê? Se eu quero ter um salário digno, se eu quero ter algum fator extra, se eu quero viajar ou se eu quero fazer outras coisas, eu vou ter que trabalhar 3 turnos. Eu não poderia trabalhar só um e fazer um trabalho extremamente bem feito? Não que a gente não faça, mas assim, um trabalho bem mais incisivo, bem mais para o aluno, focalizado.
entendeu? E a gente tem que ir para 3 escolas, sabe? Eu acho que é isso aí que pega um pouquinho na educação também, sabe? Ok, Patrícia, agora a gente vai para mais um intervalo. Daqui a pouco tem mais observações. Até já. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Praminas Ceurb realiza todo o processo, desde topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Recentemente, a Praminas realizou o sonho da escritura de dezenas de moradores de São José da Varginha. Praminas Ceurb. Ligue 3246-9702 ou 99669-1755. Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho, num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Conheça a Churrascaria Nogueira em Pará de Minas. Um espaço aconchegante para você e sua família se deliciarem com um dos melhores churrascos da cidade e região. Além de almoço e janta todos os dias, a Churrascaria Nogueira tem rodízio toda quarta, quinta e sexta. Rodízio com buffet incluso e diferentes cortes e tipos de carnes por um preço mais que acessível. Comida caseira e churrasco feitos com muito amor. É na Churrascaria Nogueira, Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas. De volta com observações que hoje fala sobre a valorização dos professores. Bom, Patrícia, agora a gente vai falar de um dado muito alarmante também, que durante a pesquisa aqui da pauta, eu percebi que ano após ano, isso aí não sou eu que estou falando, você pode ligar, você que está em casa pode ligar em todas as universidades da nossa região, o número de pessoas interessadas em se tornarem professores vem caindo dia após dia. E aí eu volto no primeiro bloco que eu falei que é aquela questão, né? Que daqui a pouco não vai ter professores no mercado. Então a gente já está percebendo isso já, né? Muitos cursos aí, em Pará de Minas nós tivemos isso, se eu não me engano também em Belo Horizonte, algumas faculdades também fechando cursos de letras, de pedagogia, de matemática, de história, justamente porque não tem aí um número suficiente para fechar aquela turma para uma nova turma de graduação. Então, como que você percebe também esse desacreditar da educação e essa falta de interesse de novos profissionais para chegar no mercado? Porque uma hora vai precisar renovar a equipe que está aí hoje, né? É uma questão bem melindrosa mesmo, sabe? Por quê? Você está estudando, você entrou para uma universidade. Você pode ser um engenheiro? Pode, você pode ser um engenheiro. Qual o salário imediato de um engenheiro recém-formado? Compara esse salário com um outro aluno que também ele tem uma inteligência emocional muito grande para trabalhar com números, então ele vai para a engenharia mesmo, mas ele também gosta de matemática e olha o salário, se ele for para a matemática, eles fazem geralmente esse comparativo. Hoje, né, em pleno século XXI, hoje o poder aquisitivo, ele conta muito. Então o aluno, ele quer sair dali, ou ele quer entrar para a universidade, e ao sair dela já tem um salário, como os outros, bem, né, o que vai, como os outros, suprir, como os outros, todos os seus sonhos, que vai realizar, como os outros, seus sonhos. Ele vai escolher uma licenciatura que não é valorizada e que é estressante em vários termos, não só como as outras questão salarial, mas a condição de trabalho, sabe? O horário, às vezes, de trabalho. O que vai ser melhor para ele? Isso aí é ele mesmo está falando que, como os outros, prefiro ir para um local que eu seja reconhecido, bem remunerado, do que ir para dentro de uma sala de aula.
Então eu vejo muito essa questão mesmo, sabe? Agora, tem também as questões dos custos também, né? Que as universidades oferecem, tá? Por exemplo, a licenciatura, a licenciatura EAD, ela não vai ser uma coisa prazerosa, né? O ensino à distância, somente à distância, não vai ser uma coisa prazerosa. Mesmo que eu falei que houve na pandemia um isolamento social e que o aluno sentiu falta, o professor sentiu falta da escola, né, do contato, da interação lá dentro, a mesma coisa é o ensino EAD, que eu vejo, eu estou atuando nele, e eu vejo que a diferença é muito grande entre o presencial e a distância, sabe? Existe uma diferença enorme. À distância, eu não tenho aquela disciplina de estar aprendendo, atuando, trocando informações, trocando ideias, assim como no presencial oferece isso. Fica muito técnico, ao invés de ser também, ter um feeling ali, né, de pessoa, de ser humano ali também. E lá na universidade eu falo para os meus alunos, gente, a educação não é um cabide de emprego. A educação não é esse universo lindo e maravilhoso que vocês estão pensando. Entendeu? Você tem que gostar daquilo que você faz, né? É igual nós estamos falando de condições, de dissídios, de tantas coisas aqui, né? Das questões salariais e tudo. E eu, 35 anos na educação. Por que eu estou 35 anos na educação? Porque é uma coisa prazerosa, independente do que eu esteja ganhando, independente das minhas remunerações, eu não me vejo em outro ambiente a não ser dentro de uma escola. Então, assim, você tem que gostar. E é o que eu passo para as professoras na formação lá, na didática, gente, é uma questão assim de gostar, né? Não vamos pensar como nas condições que temos, não. Vamos pensar naquilo que a gente pode oferecer. Entendeu? Agora, a gente sabe também, né, que o ensino, como você propriamente está falando, que nem que seja, né, o presencial e o EAD, porque a gente sabe também que tem instituições e instituições, né? E o ensino, na sua opinião, também está defasado? Por quê? Porque a gente sabe que os professores, os candidatos, né, novos professores, quando entram, esperam também, né, tem grandes expectativas aí, né, não vou fazer diferente, tudo mais, mas na hora que também percebem o sistema em que a gente vive, às vezes podem ter um pouco também de pé atrás. Então, como que você percebe também essa relação da defasagem do ensino superior, que lá na frente também vai refletir no ensino geral, que é o que a gente vê hoje em dia? Olha, primeiramente, a grade curricular, sabe? Tem alguns focos dentro dessa grade que tem que ser muito bem observado, sabe? Não tem tanta relevância que se dão, entendeu? Em detrimento de outras que podem ser muito mais absorvidas pelos alunos de forma bem mais incisiva, sabe? Mas ele vai gostar mais, ele vai atuar mais. É uma coisa bem técnica mesmo. Então, primeiramente, eu acho que é a questão curricular, sabe? Da grade curricular. E a segunda questão é a seguinte, que eu vou pensar o seguinte, eu vou para a sala de aula, será que o que eu aprendi lá na escola, o que eu aprendi lá na faculdade, vai ser tão interessante eu aplicar aqui dentro? Eu acho que fica muito essa questão vaga, sabe? Do aluno pensar o quê? Que eu tenho que ter muito conhecimento para poder aplicar lá dentro, porque eu vou ser cobrado lá, sabe? Então, eu acho essa questão de EAD, presencial, tem aí um pouquinho de diferença, sim. Não que eu seja contra, entendeu? Nem contra o EAD, nem contra o presencial, não é isso. É a questão, assim, de ter
tempo para poder absorver muito mais coisas que eu poderia. Agora, a gente sabe também que tem pessoas e pessoas, né? Tem gente que gosta de estudar bastante, está sempre, né, numa aprendizagem continuada, mas tem aquelas pessoas também que são mais acomodadas, e isso a gente viu na pandemia, né? Voltando no assunto da pandemia, a gente viu que o professor 1.0, ele teve que se transformar no professor 4.0 em meses, em semanas, para poder continuar dentro da sua profissão. Então, como que você percebe também essa defasagem tecnológica? Porque a gente vê que muitos professores não acompanharam a evolução do tempo, né? Por mais que as universidades tenham mudado algum tipo de grade curricular, ou então o jeito de se ensinar por maneira à distância, a gente percebe também que tem muita gente ainda na lógica, que não sabe usar um data show, que ainda está no GIS, que está no livro ainda, que são fundamentais, claro, mas que agora tem que falar uma nova linguagem para um público que está vindo com tudo por aí e que não vai voltar, né? Não vai retroceder nesse ensino, que está muito arcaico. Eu comentei anteriormente sobre a questão do professor, nós é que temos que adaptar, né, a essa nova proposta tecnológica, não são os alunos. E aí eu faço como aquela analogia que o professor que não acompanhou, ou que não acompanha, ou que deixa passar esse óbvio, como eu já comentei, lá dentro da sala ele vai ter problema. Ele sabe disso. Um dos maiores problemas de indisciplina na escola, como é a questão didática do professor. O aluno, quando ele está aprendendo, quando ele é questionado, quando você tem um processo muito bacana que chama a sala de aula invertida. Sala de aula invertida é nada mais, nada menos do que dei aula hoje. Hoje, amanhã eu também volto para essa turma. O que eu vou passar para esses alunos? Eu vou falar para eles o que eu vou dar amanhã. Qual o conteúdo? O que eu vou fazer amanhã com eles? Isso cria o quê? Isso cria expectativa. Ele vai embora, fica naquela expectativa, amanhã tem isso, amanhã vai ter aquilo, o professor já explicou isso, no outro dia ele vai chegar, você pensa que ele vai se perder, como os outros, na indisciplina? Não, ele vai querer saber o que o professor trouxe. E aí que está o X da questão. Se o professor não acompanhar esse processo tecnológico, das tecnologias assistivas, de levar coisas novas, o que vai acontecer? Vai imperar dentro da sala de aula dele a indisciplina, ou mesmo o desconforto do aluno de eu não estou interessado, sabe? Bem óbvio, né? Então, a coisa é bem por aí. Eu tenho que me adaptar à tecnologia de hoje. Tenho que estar sempre acompanhando esse processo tecnológico. Porque, para mim, sim. Para a minha vida prática, sim. Mas também para aplicar lá dentro. Hoje a gente faz tudo, eu pago as minhas contas, falo com o meu banco, tudo pelo celular. Tudo pelo meu notebook, eu resolvo as minhas coisas, sabe? Então, assim, nós temos que acompanhar essa evolução, senão a gente vai ficar para trás. Agora, na sua opinião, deveria haver políticas de incentivo? E quando eu falo políticas de incentivo, pode ser governamental, tanto no nível da União, do Estado, mas também do município, porque às vezes a gente não dá conta de mudar na União, mas às vezes no Estado e no município, às vezes é possível, dependendo de onde a gente pisa, né? O que você faria se você estivesse com a caneta e o papel na mão, de políticas de incentivo para que os profissionais chegassem melhor no mercado? É igual eu falei, né? Eu mudaria alguns conceitos que são aplicados atualmente. Eu colocaria muitos incentivos de educação continuada, coisas que está deixando a desejar, né? Eu quero ir além da minha graduação, mas eu tenho condições para isso? Então, isso aí a gente tem que... É um fato até muito importante de a gente avaliar, sabe? Não tem muito incentivo nesse quesito, não tem muito incentivo
na sua formação continuada. Então, quer dizer, se eu apresento um novo currículo ou um novo diploma, será que eles vão pensar nisso e vão me avaliar e vão os outros me dar respaldo em cima do que eu fiz? Isso aí está faltando, sabe? Eu acho que falta do governo isso também. E se eu canetasse isso aí, tivesse com a caneta na mão para resolver qualquer problema em relação a isso, eu criaria, como os outros, grandes políticas públicas para poder sanar pequenos problemas que faria como os outros, diferença enorme. Enorme. Ok, Patrícia, agora a gente vai para o nosso último intervalo. Daqui a pouco tem a parte final do Observações. Até já. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Praminas CEURB realiza todo o processo, desde topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de REURB, inquéritos e ações civis públicas. Recentemente, a Praminas realizou o sonho da escritura de dezenas de moradores de São José da Varginha. Praminas CEURB. Ligue 3246-9702 ou 99669-1755. Conheça a Churrascaria Nogueira em Pará de Minas, um espaço aconchegante para você e sua família se deliciarem com um dos melhores churrascos da cidade e região. Além de almoço e janta todos os dias, a Churrascaria Nogueira tem rodízio toda quarta, quinta e sexta. Rodízio com buffet incluso e diferentes cortes e tipos de carnes por um preço mais que acessível. Comida caseira e churrasco feitos com muito amor é na Churrascaria Nogueira, Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49. Em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas. A violência contra crianças tem crescido ano a ano. Fique atento aos sinais. Queda brusca no desempenho escolar. Fuga de casa. Lesões, apatia, isolamento e mudanças de comportamento. A violência deixa pistas. Disque 100 e denuncie. Minas Gerais, governo diferente, Estado eficiente. De volta com Observações, que hoje fala sobre a valorização do professor. Bom, Patrícia, nesse último bloco eu deixei reservado, não foi à toa, para a gente poder falar hoje sobre o clima dentro das escolas. A gente sabe que a tecnologia ajudou muito, né? Aluno hoje pesquisa já direto da palma da mão com o tablet, com o celular, né? Ele também, a facilidade de informação que ele tem, da informação boa e da ruim, é muito grande também, mas a gente também percebe que a tecnologia, conversando com alguns especialistas na área psicológica e psiquiatra também, tem desequilibrado os mais jovens, né? Não deixando, tirando um pouco da concentração, tirando muita concentração. A conversa paralela antiga que você já via ele tendo, hoje ele tem através do WhatsApp ou então de algum outro meio de comunicação ali no celular. Então hoje, como que está sendo para vocês lidarem com uma juventude, com uma nova geração que... Eu não vou falar que não quer nada com o Brasil, porque se eles estão lá, eles estão querendo alguma coisa, mas que também não entendem a autoridade que o professor tem dentro da sala de aula, de guarda o celular, presta atenção, e dessa falta de conexão, de prestar atenção naquele conteúdo. Olha, a questão do ambiente escolar vai muito pela gestão da escola também, sabe? Se tem uma gestão que ela está ali atuando, sabe, bem atuante, mais firme, que coloca limite, impõe limite, coloca ordens do dia, você pode ter certeza que ao mesmo tempo, como você tem uma escola acolhedora, você pode ter certeza que o ambiente da escola é muito gostoso. Trabalhei em grandes escolas, boas escolas, que era, você entendeu? Dentro de regras e normas que precisam ser seguidas, e ao mesmo tempo era uma escola afetiva, uma escola que abraçava o aluno. O ambiente escolar era excelente, tanto para o profissional quanto para o aluno, sabe? É uma leveza,
sabe? É leve trabalhar num ambiente desse, sabe? E tem escolas assim? Tem. Por isso que hoje a gestão ela é muito importante em todo esse processo que nós estamos falando, dentro da valorização do professor, dentro da escola hoje, o que é a escola no século XXI, sabe? Então essa questão da gestão é muito importante. E volta de novo, o aluno ele vai comportar bem, ele vai estar interessado, né, nos conteúdos, naquilo que o professor tem para falar para ele, mediar esse conhecimento, a partir do momento que o professor acompanhar como todo esse processo de transformação. Aí vai ser uma sala de aula bacana. Mesmo que a logística da escola hoje, né, 40 alunos dentro de sala, todo mundo nesse calor, todo mundo junto, apertado, tem ventilador, o ventilador não funciona, todos esses problemas logísticos da escola, mas se você der uma aula bacana, uma aula interessante, né, e ainda seguido de uma gestão que faz a diferença, você pode ter certeza que você tem um ambiente bacana, você não tem problema de indisciplina, o aluno vai sair dali, daquela escola, com aquele propósito assim, antes de qualquer coisa eu gosto da escola. Então, se esse trabalho for feito, você pode ter certeza que o ambiente escolar vai ser outro. Agora, Patrício, em relação também ao relacionamento de alunos e professores, que é aquilo que você falou agora há pouco, da questão da indisciplina, né? A gente sabe que muitos alunos hoje são indisciplinados, a gente vê cada vez mais casos de violência verbal, violência física contra professores. Como que hoje está essa situação, pelo que você tem percebido, claro, né, conversando com seus colegas? A gente, claro, vive numa região mais tranquila do nosso país, mas a gente sabe também que em outros lugares é muito desafiador. Você entrar, às vezes, numa comunidade, né, que a realidade ali é totalmente diferente da que o aluno, né, está inserido dentro da comunidade escolar. Então, como que você percebe isso também, lidar com essas questões no dia a dia? Isso aí são duramente questões sociais, né? Aquela escola que realmente o professor ou mesmo o funcionário da escola enfrenta aquele problema do aluno indisciplinado ou mesmo do aluno opositor, do aluno desafiador, entendeu? Vai muito como as outras questões sociais, de onde ele está vindo, o que estão oferecendo para esse aluno, para ele chegar aqui. Porque eu já falei anteriormente, ele vai verbalizar ali. Ele não vai fazer na casa dele, ele vai fazer ali. Então, isso aí é bem complexo. Porque, olha para você ver, em casa o pai está recluso, a mãe tem que trabalhar para cuidar de 5, 6, 7... Eu tenho que ficar em casa também para poder ajudar os outros irmãos mais novos. Entendeu? Como que eu vou chegar na escola? Eu vou chegar lá e eu vou aprender tudo e eu vou fazer tudo? Não, ele já está sobrecarregado com 1001 atividades. Pai ausente, mãe, por um lado, ausente também. O que ele vai fazer? Como que esse aluno vai estar lá dentro de sala de aula? Sabe? Então, eu acho que a escola poderia ser melhor, né? Nós começamos esse bate-papo aqui falando que a escola, como tem um ambiente saudável desde quando ela seja, um ambiente que o aluno vai gostar de estar ali, né? E vai ser uma novidade para ele. Mas o aluno, ele chega nessa escola, será que ele é bem acolhido? Agora, o problema é só da escola? Não, o problema está lá na casa dele, está lá no que a sociedade está oferecendo para ele. Então, o problema é muito mais sério do que a gente imagina. Agora, nosso programa está chegando na sua parte final, a gente percebe também que tem uma falta de diálogo hoje, apesar da gente estar falando de educação, e a gente está vivendo na era da comunicação, não há comunicação.
né, a gente percebe que o que é comunicação? Eu falar, você entender, a gente estabelecer um diálogo e resultados a partir disso. Né, como comunicólogo, a gente entende isso. Mas hoje, como que você percebe também essa falta de comunicação entre poder público, poder privado, professores, família e alunos? E esses 5 fatores aí estão transformando a escola de hoje no que a gente está vendo, né? Uma escola que não tem presença, uma escola que hoje perde para a indústria cultural. O que é a indústria cultural? Essas músicas que as crianças e os adolescentes estão escutando, a sexualização dos jovens que está demais nas redes sociais, pais que não controlam o que os filhos veem na rede. Então, como lidar com isso tudo, né? Nessa tecnologia, mas sobretudo nessa educação que se chama 3.0, mas que a gente não está percebendo, não está vislumbrando, né, melhorias nisso. Aí, mais uma vez, enquanto os governantes e a sociedade não perceber que a educação transforma, que ela vai ser 1000 vezes melhor, uma educação austera, uma educação bem feita, bem aplicada, entendeu? Vai do governo mesmo estabelecer, e a sociedade também perceber que se eu investir na educação, eu vou ter o quê? Eu vou ter 1001 transformação. Eu quero isso para nós, sabe? Mas a sociedade e o poder público, ele tem que saber que ela é importante, ela tem que ter uma importância relevante para a educação. Senão, não vai. Isso aí que você falou vai estar longe da gente conquistar, sabe? E eu acho que precisa rever toda essa questão. Mas para rever a questão da educação, eu também tenho que rever outras questões, sabe, sociais que são assim gritantes e que acaba refletindo lá na educação mesmo. Tem que ter, como diz, força de vontade e sinergia, né? Que é o mais difícil. Bom, Patrício, nosso tempo está acabando. Quero agradecer a sua presença, né? E quais são as suas considerações finais e a sua mensagem, claro, para os seus colegas de profissão que estão nos assistindo? Olha, ser professor é desafiador, mas é apaixonante, sabe? Olhar dentro de sala de aula os olhinhos de cada aluno, sabe? Seja infantil, fundamental 1 e 2, médio, superior, sabe? Eu acho que Cora Coralina falava isso, que a magia, né, dos olhares dos alunos para a gente é compensador, sabe? E compensador mais ainda, alunos hoje, médicos, jornalistas, engenheiros, ter passado pela gente, a gente ter feito parte dessa história, sabe? Isso é muito, mas é gratificante. Eu acho que é o resultado do nosso trabalho, sabe? É uma vitória para a gente. E a gente saber que não só de profissões, de médicos, dentistas, jornalistas, professores, mas do cidadão de bem, sabe? Vale a pena eu chegar num lugar e ver que um ex-aluno meu está trabalhando ali. Então, assim, é uma profissão linda, maravilhosa. Eu indico para aqueles que gostam mesmo, sabe? Que estão muito a fim de estabelecer, como os outros, essa coisa gostosa de acolher esse aluno, de trabalhar com esse aluno. Vá mesmo, vá ser professor. Compensa, vale a pena, né? Eu estou aqui justamente para poder falar isso, que eu não faria outra coisa a não ser estar dentro de uma escola. Isso aí então, Patrício, mais uma vez obrigado e parabéns aí pelo dia e pelo mês, né, do professor, tá certo? Bom, e obrigado a você também que assistiu ao Observações. Tem sugestão de pauta? Mande nesse e-mail que aparece aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. Você também pode mandar a sua sugestão de pauta no nosso WhatsApp 999933060. Você que não tem sua marca aqui conosco ainda, não perca tempo nesse mesmo telefone, nesse mesmo WhatsApp, você entra em contato
conosco e ver quais são os planos aí que se encaixam melhor no seu empreendimento. Já você que está aí com o YouTube, vai lá no nosso canal, se inscreve nele, ativa o sininho e sempre que tiver programa novo, você será um dos primeiros a ser avisado. Já você que está aí com seu Instagram ou com seu Facebook, nos siga nas redes sociais, @programa Observações e @henriquesilva.jornalista. Semana que vem tem mais observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vista. Tchau!